Olá, eu sou a Daniele, servidora da Secretaria de Cultura e Economia Criativa de Taubaté, e esta é uma série de vídeos que visa orientar as trabalhadoras e os trabalhadores da cultura do município sobre como acessar a verba da Lei Paulo Gustavo na nossa cidade, por meio dos editais de chamamento públicos da LPG em Taubaté. Neste vídeo, nós vamos falar sobre a estrutura e o funcionamento dos editais LPG Taubaté no formato de editais de prêmios. Os editais de prêmios são voltados à inscrição de agentes culturais do município que apresentem histórico de relevante contribuição ao desenvolvimento das artes e da cultura no município. Diferente dos editais de projetos, o recebimento dos prêmios não vincula os candidatos selecionados à execução de nenhuma ação posterior. Os editais no formato prêmios têm em torno de 10 páginas de explicação do seu funcionamento e tem também 8 anexos, dos quais nós vamos trazer os principais pontos neste vídeo. No início desses editais, você encontra o objeto, que é o segmento cultural que aquele edital pretende premiar. Em seguida, estão as condições de inscrição, que pontuam quem pode e quem não pode concorrer aos editais. Quanto às inscrições, o período para submeter a sua inscrição é de 20 dias e em cada edital está especificado em que dia começa e em que dia termina este período. As inscrições são online, via formulário do Google Forms, e em cada edital estão disponíveis sempre 2 links diferentes. Um link é para inscrição de pessoas físicas e coletivos, ou grupos, sem CNPJ, que estiverem sendo representados por uma pessoa física. O outro link é para inscrição de microempreendedor individual, o MEI, ou pessoas jurídicas, sejam elas com ou sem fins lucrativos. Os links também estão disponíveis na página dos editais da LPG Taubaté, e é muito importante que você verifique se está acessando o link correto, correspondente ao edital que você tem interesse e correspondente à sua pessoa ou representação. O item 4 dos editais trata da documentação que precisa ser entregue no ato da inscrição. Um primeiro quadro de documentos trata dos itens que são necessários aos 2 tipos de inscrições. O segundo quadro traz os itens que são necessários às inscrições de pessoas físicas e dos coletivos e grupos sem CNPJ representados por pessoa física. Por fim, o terceiro quadro traz os itens que são necessários às inscrições de MEI e de pessoas jurídicas no geral. Nós temos um vídeo que fala da documentação item a item e sugerimos que você assista a ele logo após concluir este vídeo. Mas por enquanto, é importante que você se atentar ao fato de que todos os documentos que são exigidos nesses editais deverão ser encaminhados por meio daquele link de inscrição, ou seja, todas as inscrições são online e seguirão este caminho. Você não vai entregar documentos de forma presencial, nem por e-mail ou outros caminhos, ok? Tem outro ponto bem importante que você vai encontrar neste item dos editais, logo ali após a listagem de documentações, que é quantas vezes você pode se inscrever em cada edital e se é possível ser contemplado mais de uma vez. Atente-se a cada edital e sua regra. Mas o que acontece com a sua inscrição após finalizada? Bom, quando terminar o período de inscrições daquele edital, as inscrições serão submetidas a 2 tipos de avaliação: a seleção das candidaturas e a análise documental. Na seleção das candidaturas, os especialistas da área específica irão analisar sua inscrição, seu tempo de atuação, sua trajetória e contribuição artística para a sociedade. Tudo isso em acordo com os critérios de avaliação previstos numa tabela, que está lá no anexo 2 dos editais. E nós vamos falar mais ainda dela neste vídeo. Nesta fase de seleção, o candidato será pontuado e vai entrar numa lista de selecionados ou não selecionados por ordem de pontuação. No entanto, a seleção nessa fase ainda não garante premiação, isso porque ainda existe a fase de análise documental. Também chamada de habilitação, essa é a fase em que a comissão vai fazer a conferência da totalidade e da conformidade dos documentos enviados em cada inscrição. Durante a conferência, a comissão pode encontrar inconsistências, como por exemplo, um documento ilegível ou mesmo algum item faltante, e aí a comissão poderá solicitar ao proponente a correção da inscrição.
As correções serão solicitadas via e-mail e precisam ser respondidas em até 48 horas. Então, todos os inscritos devem ter esta consciência de estarem atentos ao e-mail indicado no ato da inscrição. Se perder o prazo, a inscrição será inabilitada e aí não tem outra chance. Os inscritos podem discordar dos resultados, tanto na fase de seleção quanto na habilitação. Quando isso acontecer, é possível entrar com recurso. O recurso é o preenchimento do formulário que está no anexo 5 dos editais, solicitando revisão da sua análise. Ele deve ser encaminhado para o e-mail correto e dentro do prazo correto, conforme indicam os editais. Mas o recurso não é um momento de correção. Você não pode se utilizar desse período para enviar um documento novo, por exemplo. Por fim, após selecionada e habilitada, a sua inscrição estará apta à premiação, que acontecerá mediante a quantidade de vagas disponíveis em cada edital. No item 7, você encontra a quantidade de vagas e o valor da premiação de cada edital. Encontra também quantas dessas vagas são destinadas às pessoas negras e às pessoas indígenas. Depois é possível conferir o montante da verba que é destinado a cada edital e aí encaminhamos para as disposições finais. O anexo 1 dos editais é onde estão descritas as categorias. E aí nós temos editais com até 4 diferentes categorias, assim como temos editais de categoria única. É muito importante que você leia esse anexo, pois ele direciona o proponente a saber onde ele se encaixa, em qual categoria ele deve se inscrever e se ele é apto a concorrer àquele edital ou não. O anexo 2 traz os critérios de seleção. O critério obrigatório é a atuação no segmento, mas existem também pontuações por tempo de atuação, por histórico, bem como pontuação bônus para proponentes do gênero feminino, negros, indígenas, pessoas com deficiência e comunidade LGBTQIAP+. Este anexo também explica a somatória das pontuações, o desempate e a classificação. O anexo 3 é a declaração de representação que precisa ser preenchida pelo proponente pessoa física, quando ele está representando um grupo ou um coletivo. Então, se você é pessoa jurídica, é MEI ou é uma pessoa física, mas não está representando ninguém, você não precisa se preocupar em juntar esse documento à sua inscrição. O anexo 4 é a declaração étnico-racial, que é necessária aos proponentes ou aos líderes de grupos inscritos que desejarem concorrer às vagas destinadas às pessoas negras e às pessoas indígenas. Se esse não é o caso da sua inscrição, esse anexo não é necessário. O anexo 5 é um formulário que deve ser utilizado como modelo caso você, enquanto proponente, deseje interpor recurso quanto ao resultado da seleção, da habilitação ou de ambas. Então, esse não é um documento necessário à inscrição. O anexo 6 é um modelo do recibo de premiação, que somente será assinado pelos proponentes premiados. É importante que você conheça o seu conteúdo, mas não é necessário juntá-lo à sua inscrição. O anexo 7 é um documento para coleta de dados acerca do agente cultural, e deve constar na inscrição. Por fim, o anexo 8 é o modelo do formulário de inscrição. Você não precisa se preocupar em baixar, em preencher nada nele de forma manual, porque ele é exatamente o formulário de inscrição que você vai acessar quando estiver nos links de inscrições dos editais. É bacana que você dê uma olhada nesse anexo, você já vai saber tudo que vai ser solicitado na inscrição com antecedência, e aí quando você for de fato realizar a sua inscrição, você já vai dispor das informações. Isso deve te ajudar a ser mais prático e mais efetivo na ação. E mais uma vez nessa série de vídeos, nós reforçamos que a Secretaria de Cultura e Economia Criativa está à disposição para esclarecer dúvidas sobre pontos que não tenham ficado claros e novas questões que podem surgir. Nós reforçamos que a responsabilidade da submissão dos seus documentos é sua como proponente, mas nós daremos todo o suporte necessário para que você realize a sua inscrição da melhor maneira possível.